Eu e um amigo meu, que já é falecido, fazíamos churrasquinho em um mini sítio bem na avenida. Todas as sextas e sábados, neste sítio, havia um bar, que era na garagem, ficava mais para o meio do terreno. Logo atrás, tinha um canil, que era do cachorro do pátio. Era um capa preta velho, tinha 9 anos na época. O nome do cão era Dick, era grande e bonito, um exemplar da raça. Mais atrás, tinha uma casinha, de uma peça só, e a casa era bem na frente do terreno. Os donos eram um casal de idosos, muito gente fina, que conheciam a todos dali da vila. Pessoas boas, tão boas que deram abrigo a um senhor que não tinha onde morar. Ele passou a residir na peça, que ficava atrás do bar, onde era a garagem do sítio. Esse senhor se chamava Tio Mauro. Todos assim o chamavam, por ser um senhor bem de boa. Várias vezes ele estava nos bares, sempre tomando uma cachaçinha, com amigos, sentado com as pernas cruzadas. Conversava de boa com todos. Em uma sexta-feira, eu estava começando a preparação do churrasquinho. Ele veio e comprou um pasme. Estava cru, mas ele quis assim mesmo. Eu vendi e não dei muita importância. Logo depois das 20h30, eu já tinha vendido tudo, e o dono do sítio convidou a gente para comer uma canja de galinha no bar. Aí até ajudamos a cortar mais lenha para fazer, pois tinha um fogão a lenha no bar. Começou a chegar mais gente, e estava tudo normal. Já tínhamos feito várias vezes comida no bar. Rolava até música ao vivo, pois um dos frequentadores tocava violão. Era bem bar de gaúcho. Lá por volta das 22h45, eu pedi para ir ao banheiro, que não tinha no bar. Era sempre no mato, nas árvores do sítio. Mas o dono falou algo diferente, e disse para urinar ao lado da porta, e não ir muito longe. A porta estava fechada. Ele veio e abriu na hora. Notei que ele tinha um volume na cintura. Provavelmente era um revólver. Mas eu não falei nada. Saí e fechei a porta. Mas não fiz ali, do lado da porta, por uma questão de ficar com cheiro, sabe? Fui até um limoeiro baixo, tipo uns 12 metros, na frente da porta. Quando eu estava me aliviando, percebi um silêncio incomum. Notei a claridade da luz da lua na grama, e até nas folhas do limoeiro, que brilhavam. Aí escutei um rosnado na minha esquerda. Na hora gelei, mas olhei, e era o Dick, o cachorro capa preta. Então eu chamei Dick. Ele nem me olhou, e passou na minha frente, e foi até o canil dele, e ficou rosnando para dentro da casinha dele, que não era pequena, pois o Dick era grande. Então eu fui ver o que ele estava vendo no canil, e eu vi os pés do tio Mauro para fora da casinha, e estava com uma cor de rosa para vermelho. Na hora, eu saí dali, sem fazer barulho, e voltei para dentro do bar. Sentei quieto, dei um tempo, e falei de canto para um amigo, e ainda disse: vai lá ver. E ele foi com o mesmo pretexto de ir ao banheiro. Não deu um minuto, ele voltou branco, mas fez que nem eu, deixa quieto. Então um senhor falou que já estava na hora dele ir embora, e tal. Quando o dono do bar fala assim: espera mais um pouco, que eu já vou fechar por hoje, e vai todo mundo junto, que é melhor. E assim foi. No dia seguinte, sábado, eu fui para fazer um churrasquinho, e o dono do bar disse: hoje não vamos fazer nada, que a minha senhora não está muito bem de saúde, e tal. Beleza, tranquilo. Fui na casa deste amigo meu, que era 4 casas para cima da rua, do outro lado da avenida. Fiquei lá até às 23 horas, jogando videogame. Era um Play 2. Na época, era o melhor que tinha. Então decidi ir para minha casa. Na época, eu morava com o meu pai. Eu tinha 17 anos, e nesta fase, o cara não tem medo de nada. Eu fazia umas dagas e espadas, facas com molas de comp. Então, esse amigo foi comigo até o portão da casa dele, conversando sobre serviço. Quando na frente da casa dele, fomos interrompidos por um barulho de galho chacoalhando. Aí ficamos quietos e se abaixamos. Era na copa de um pé de João Bolão que tinha na frente do sítio. Então fez de novo, e depois pulou para o chão, fazendo um estouro.
O cão foi em cima e se botou. Escutamos outro estouro. Desta vez, foi no cachorro, que saiu chorando, e foi arranhar a porta da casa do dono. Ele acendeu a luz da área, mas não abriu a porta. Só escutamos ele falar: "Fica aqui, Dick. Não vai lá." Eu falei para meu amigo: "Você tem aquela espada ainda?" Ele disse: "Sim, vamos lá pegar." E fomos rápido. Eu fiquei com a espada, e ele pegou um facão, e voltamos. Chegando lá na frente, e vimos que o portão do sítio estava aberto um pouco, e já tinha alguns cachorros na frente do sítio. E começou a chegar mais e mais. Eles ficavam farejando o ar e o chão. Quando de repente, todos olharam para dentro da rua que tem em frente do sítio. E foram de atrás, e nós fomos juntos. Os cachorros pararam em frente a uma casa, onde o portão estava caído para o lado de dentro. Mas os cachorros não entraram, ficaram na frente sentados, pareciam estar hipnotizados. Nós passamos por eles, e eles nem bola, como se não tivéssemos ali. Olhamos para dentro, e estava muito escuro, não dava para ver nada. Meu amigo queria entrar, mas eu não, porque poderiam achar que era ladrão. O pátio tinha dono. Então, ele me disse uma coisa que fazia muito sentido. Nós estávamos embaixo de um poste de luz, não víamos lá de dentro do quintal, mas ele podia nos ver de lá. Então, fomos embora, cada um para sua casa. No dia seguinte, domingo, fomos em outro bar, que ficava em frente ao sítio. E chegou um conhecido nosso e perguntou se alguém tinha pregos para conseguir para ele arrumar o galinheiro dele e o portão. Pegamos um pouco e fomos lá ajudar ainda ele. Chegando lá, demos conta que a casa dele ficava de fundos com o terreno, aonde nós fomos atrás dos cachorros e contamos a ele tudo o que tinha acontecido. Ele disse que já desconfiava do tio Mauro. Arrumamos o galinheiro e o portão dele. Fomos os três para o bar em frente do sítio. Chegando lá, eles começaram a contar para o dono do outro bar que era mais um mini mercado, e claro que ele ria deles, porque não acreditava. Então, eu falei: "É verdade, eu fui de atrás e tal." Nisso, me cutucaram para parar de falar. Quando eu olhei para trás, estava o tio Mauro parado na rua olhando para mim, com uma cara de raiva, e foi entrando para dentro do sítio, sem tirar os olhos de mim. Até o dono do bar falou: "Tá louco, meu? Agora eu acredito, e vocês que se cuidem com esse louco." Daí, cada um foi para sua casa. E eu esperei o dia todo para contar para meu pai, porque eu queria contar só para ele e para mais ninguém. Enfim, consegui ficar sozinho com o meu pai em casa. Era umas 8 horas da noite, e contei tudo, e o meu pai ficou sério, ouvindo tudo que eu falava. Até sermos interrompidos por algo que pulou o nosso muro, andou pé por pé, arrastando na grama, e deitou na nossa área. Na hora, eu fiz sinal para meu pai: "Está aí pela frente." Eu fui, levantando para pegar uma adaga, que eu fiz para o meu pai. Ela ficava em cima da estante, mas o meu pai trancou a porta e tirou a chave para mim não sair. Fomos para a cozinha, e ele disse: "Deixa isso quieto, não provoca o que tu não entende." Eu olhei o medo dele na hora que ele me falava, então concordei, mas pedi para ele fazer uma coisa. Eu ia até no quarto da frente e abriria a janela. Quando ele o visse, era para ele ligar a luz da área, para mim ver a coisa que estava ali, e assim foi. Eu vi pulando no muro do pátio do lado. Foi muito rápido. Até agradeci o meu pai por não ter deixado eu abrir a porta, pois acho que eu seria golpeado primeiro, antes de qualquer reação. No dia seguinte, meu amigo me chamou para ver o que lhe tinha passado no pátio dele também, e quebrou os cercados, pois tinha várias casas de aluguel no seu pátio. Chegando na conclusão de que ele nos viu naquela noite, viu que saímos contando, e quis nos intimidar para deixar claro que, assim como sabíamos o que ele era, ele também saberia que seria nós quem poderia falar para todos ali na vila. Depois disso, muita coisa começou a fazer sentido. Às vezes que eu vi, às 6h30 da manhã, na rua descalço, tudo sujo, embarrado.
Não era só por causa da bebedeira, e uma vez ainda. Eu olhei para ele, com os pés numa bacia, e um saco meio pela metade de sal, chegando à conclusão que se tratava de uma salmoura. Por fim, decidi largar isso de mão, pois, quem iria acreditar? Mas, antes de deixar para lá, fiz uma foto, nos fundos do pátio de um amigo, pela janela da casa. Foi várias noites de espera. Mas, está aí, uma prova.